Olá pessoal, vamos então aqui fazer a correção da nossa avaliação da disciplina Cálculos Aplicados à Administração 2, da turma ADM 05 em Nova Iguaçu, ok? Estamos no ciclo 4 de 2022. Bom pessoal, antes de tudo, quero respeitosamente conversar com vocês sobre o seguinte. Em todas as aulas, se me recordo bem, me corrijam se eu estiver equivocado, eu sempre finalizo cada explicação perguntando se todos estão entendendo, né, o conteúdo. E antes de virar o conteúdo, eu deixo claro de que deixar de conhecer o conteúdo que está prestes a ser encerrado e avançar para o seguinte é mais prejudicial do que levantar a mão e dizer que não está entendendo. Por algumas vezes isso aconteceu e vocês devem lembrar que eu sempre retorno ao conteúdo, às vezes até de uma maneira diferente para poder, né, às vezes até ilustrando, mas justamente para que a gente não avance o conteúdo sem que todo o conhecimento anterior seja realmente entendido por todos, né? Bom, e aí chega no dia da avaliação e algumas pessoas deixam quase todas as questões, perdão, não deixam porque não ficou quase toda em branco, né? A prova não ficou quase toda em branco, mas poxa, muitas provas com muitas questões erradas. Também ouvi no dia de hoje de que no dia da aula tudo parece muito simples, mas no dia da avaliação tudo é muito complicado. Notem, notem que a disciplina ela é cálculos aplicados à rotina da administração. Então a gente não aprende, e eu costumo falar isso, né? A gente não aprende matemática nos nossos encontros, a gente aprende a calcular situações, né? Que utilizam-se da matemática, que é um conhecimento prévio de todos nós. A gente já vem com uma bagagem aí do ensino médio, pelo menos. Eu sei que tem gente que está há muito tempo sem estudar, mas fato é, a gente não está estudando matemática, estamos estudando cálculos aplicados à administração. Em resumo, a gente resolve situações, problemas, né? Baseando-se no conhecimento prévio em matemática que nós já temos, tá? Para algumas pessoas mais fácil, para outras mais difícil, porque para algumas acabou de sair do ensino médio, para outras tem muito tempo que terminou o ensino médio, mas também existem aquelas situações em que a pessoa que saiu há muito tempo do ensino médio fez um bom ensino médio e hoje se recorda de tudo que a gente precisou para fazer uma boa avaliação. Enquanto para algumas pessoas que acabou de sair do ensino médio, vem com uma deficiência. Fato é, né? A gente, nesta disciplina, nós tivemos a oportunidade de também fazer uma autoavaliação, né? Uma reflexão do quanto a gente precisa continuar exercitando cálculos, né? Porque ele nos ajuda a ter raciocínio lógico, ele vai nos colocar à frente de alguns candidatos lá no futuro no processo seletivo. Então é muito importante. Se você sentiu dificuldades, mas ainda assim aprovou na disciplina, primeiro, parabéns. Mas se você aprovou na disciplina e tem uma convicção de que se deixar de continuar fazendo algumas atividades, né? Exercitando, aquilo vai cair no esquecimento, é melhor então criar uma rotina durante o curso de administração, pelo menos, para poder colocar em prática mais e mais e mais questões que envolvam cálculos, tá? E nem preciso falar, né? Para aqueles que ainda não estão aprovados, não estão numa situação confortável, para a partir de, né, desde que saiu da sala do dia da prova, cair dentro e fazer muitas simulações. Porque, até agora voltei aqui para minha linha de raciocínio,
Porque a gente não estudou matemática, nós estudamos cálculos aplicados à administração. Então as nossas aulas, elas eram repletas de situações, né, de caso a caso, de casos concretos que envolviam aqueles cálculos que nós fazíamos e que foi espelhado para a prova. Então na prova não tinha nada absurdo, não tinha nada de diferente do dia a dia de aula, tá? Bom, sem mais delongas, né? Espero que essas primeiras palavras realmente chamem a atenção de vocês para a necessidade de dar continuidade aos estudos, porque um profissional da administração precisa desenvolver bem cálculos, né? Porque as pessoas, quando pensam numa pessoa formada em administração, ela já imagina que a pessoa tenha uma facilidade com o raciocínio lógico, né? Olhar uma situação e encontrar uma ou mais soluções e que por vezes passam por necessidades de calcular, tá? Vocês administradores, nós administradores, a gente nem sempre tem todas as informações detalhadas nas mãos, né? Primeiro que a gente, mesmo que tiver, né, em algum momento tudo mastigado, a gente precisa de fazer algumas conferências. E segundo, muitas pessoas vão nos entregar dados e nós vamos precisar gerar informações que possam permitir gestores aos quais nós estamos subordinados a tomarem suas decisões, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Já quase chegando aos 7 minutos, é hora de começar a corrigir a prova. Bom, eu vou fazer uso aqui do meu material, né, de aula, que apesar de não ser um material compartilhado com vocês, porque, repito, isso é um material das minhas aulas, né? Todo ele é retirado das apostilas, tá bom? Então não se sinta prejudicado por não ter esses slides aqui, porque como vocês viram, meus slides eles trazem imagens e umas palavras chaves para que eu me recorde o que eu preciso expor oralmente para vocês, tá? Não é exatamente uma apostila no slide, né? Então vamos lá, gente. Nossa prova, basicamente, né, as primeiras questões precisou que vocês soubessem aplicar estas fórmulas. Mas ninguém precisou sequer gravar essas fórmulas, porque elas estavam disponíveis no dia da prova no quadro branco, ok? O que eu pedi e relembrei no dia da prova é que vocês se recordassem das legendas, né? Em que J é igual juros, e essa fórmula aqui se está falando juros é igual, quer dizer que você não sabe o valor de juros. Essa fórmula é para que você, ao aplicá-la, você consiga responder qual é a informação que você não tem. Nesse caso aqui, juros. Nesse caso aqui, você tem valor final, né? Que também é conhecido como montante. E se nós estamos falando de capitalização simples, então, portanto, o valor final ou montante é igual a... Aí tem essa fórmula aqui. Se você está perguntando, né, se você está usando uma fórmula que é VF igual, quer dizer que você não tem o valor final. Se essa fórmula é o I e você já lembrou que I é igual a taxa de juros, perdão, a taxa, né, propriamente dita, então quer dizer que I igual quer dizer que você não sabe o valor de I, portanto você não sabe o valor da taxa. E por último, na letrinha N, você já entendeu que é o valor de período, o valor de tempos, né? Então, se a fórmula é tempo é igual a, então quer dizer que você não tem o valor de tempo. Obviamente, a questão que você precisa usar esta primeira aqui é porque você não sabe o valor de juros. Então, a pergunta ia estar mais ou menos assim: qual o valor de juros? Se essa daqui, então qual o montante, qual o valor final? Essa daqui seria a pergunta, né? Qual é a taxa de juros envolvida? Essa daqui, qual é o tempo da negociação? Entende? Isso daqui nós, né, conversamos muito desde o segundo, ou melhor, desde o primeiro dia de aula de Cálculos 2, ok? E também foi preciso
a gente colocar em prática essa fórmula aqui, que é baseada em juros compostos, e a gente só aprendeu, né? Eu só ensinei a vocês a calcular o montante, né? Também seria o valor final, né? O montante, eu deixei o M reservado para a gente trabalhar juros compostos, ok? Então, ó, montante é igual. Se eu tenho uma fórmula que começa com M igual, é que eu não sei qual é o montante. Concorda? Então, se eu precisasse calcular juros compostos, onde a questão, o enunciado trouxesse a dúvida do valor final, do valor do montante, então esse seria o valor, perdão, essa seria a fórmula a ser utilizada, ok? Então vamos lá para a nossa avaliação. A avaliação é essa daqui, ó. Primeira questão, eu já sinalizei que se trata de capitalização simples, e a questão versava da seguinte forma: se 10 mil reais fossem investidos durante 4 meses a uma taxa mensal de 1,2%, quanto de juros o investidor receberia além de seu capital ao final deste período, ou seja, quanto de juros, qual o valor que além do seu capital o investidor receberia. Olha a perguntinha, né, gente? Está claro, né? Quanto de juros. Se a gente, vou dividir a tela aqui, ó. Se nós e tava lá no quadro, né? Tava no quadro essa tabelinha. Bom, se a pergunta é quanto de juros e eu tenho uma fórmula lá no juros simples de J é igual a C vezes I vezes N, então quer dizer que esta é a fórmula que eu vou usar. Quem é juros? Não sei, é a pergunta. Mas eu sei que juros é igual a C. C é quem? Capital, 10 mil. Vezes I. Quem é I? Olha aqui, ó, a informação que a taxa mensal é de 1,2%. Então a taxa é 1,2%. Vezes N. Quem é N? N é tempo. Qual é o tempo dessa negociação? 4 meses. Então, vamos para a calculadora. Mas antes disso, lembrar aos senhores que toda vez que tivermos a letrinha I na fórmula, nós precisamos pegar a referência que o enunciado traz, e esta referência a gente deve tirar o símbolo do percentual. Mas ao tirar o símbolo do percentual, eu preciso dividir a referência numérica por 100, tá? Já que eu estou tirando porcentagem, já que eu estou tirando o símbolo do por 100, eu tenho que pegar aquele, por exemplo, nesse caso, 1,2 e dividir por 100. Então, quanto que é 1,2 divididos por 100? No lugar de I, eu não vou substituir por 1,2. Eu substituirei por 0,012. Certo, gente? Então, ok. Lembrem disso, hein? Eu não sei se eu consigo abrir uma outra calculadora. Acho que não, mas enfim. Vou aqui trabalhar com esta calculadora. Vamos lá. J é igual a C. Quem é C? C é o 10 mil. Então, deixa eu tomar nota aqui para não esquecer, tá, gente? Do 0,012, pronto. Quem é J? Vamos colocar agora na fórmula. J é igual a C, capital. Capital, 10 mil. Eu não botei ponto, tá, gente? A própria calculadora vai colocar. E ainda que ela não demonstre esse ponto, ela saberá que quando eu digito 10000, eu estou digitando 10 mil, tá bom? Eu não devo colocar ponto, senão ele vai entender que é 10 e não 10 mil. Então, vamos lá. 10 mil, vezes... Quem é I? I é aquela taxa de 1,2. Só que como eu tirei o símbolo da porcentagem, eu dividi 1,2 por 100. 1,2 dividido por 100 dá 0,012. Note que eu multipliquei 10 mil vezes 0,012. Vezes
Cadê? N. Quem é N? Tempo. Então, vezes 4, que é o tempo, 480 é o resultado, né? É a resposta para essa questão. Se 10 mil fossem investidos em 4 meses a uma taxa mensal de 1,2%, quanto de juros o investidor receberia além de seu capital ao final do período? Então, J é igual a C vezes I vezes N. J é igual a 10 mil vezes 0,012 vezes 4. Resposta 480. Se eu estou falando de dinheiro, né? Então é 480 reais. Certo, gente? A resposta daqui, 480 reais. A maioria acertou. Parabéns. Questão 2. Qual seria o montante? Gente, qual o montante? Qual é a fórmula do montante? Se eu já pergunto qual seria o montante, é porque eu não sei o valor do montante. Nós aprendemos, e eu até coloquei em ordem, né? Que o montante tem essa fórmula. VF é igual a C vezes, abro parênteses, 1 mais I vezes N e fecho parênteses, tá? Então, vamos lá. Na fórmula, VF, valor final, montante, eu não tenho, é igual a C. Quem é C? 10 mil. Perdão, 5 mil. Abro parênteses. Quando eu tenho parênteses envolvido, quer dizer que eu tenho que fazer o cálculo dentro do parênteses primeiro para depois operar do lado de fora. Então, essa fórmula traz C ponto, dentro do parênteses, 1 mais I vezes N. Se dentro do parênteses é a minha primeira operação, eu tenho uma ordem também dentro do parênteses. Se eu tenho mais, uma soma de mais, uma conta de soma, né? Uma conta de mais. E uma conta de multiplicação, que é o caso, olha aqui, gente, ó. C vezes, entre parênteses, 1 mais I vezes N. Então, primeiro eu tenho que calcular a multiplicação. Depois eu faço a soma. E nesse caso já estará encerrado, tá? Lembra que I em uma fórmula não pode ser exatamente como ela está trazendo. Olha, 2,7% ao mês. Se eu vou tirar o símbolo de percentual, eu tenho que pegar 2,7 e dividir por 100. Então, ó, 2,7 divididos por 100. Quando eu for utilizar 2,7% em uma fórmula, eu tenho que digitar, na verdade, 0,027, combinados? E multiplicado por N, que é o período. O período aqui é de 5 meses, ok? Agora vamos substituir. VF é igual a C vezes, agora primeiro dentro do parênteses, 1 mais I vezes N. Quem é I? Como a gente falou, 2,7 na fórmula vira 0,027. Vezes, quem é N? N, 5 meses. Então, vezes 5. 0,135. Dentro da fórmula tem uma operação de soma. Mais 1. Então, o resultado de 1 mais I vezes N deste enunciado é 1,135. Agora, elimina os parênteses, né? Agora eu tenho C vezes 1,135, que é o mesmo de 1,135 vezes 5 mil, que é o capital. Quanto que dá? R$ 5.675. Esse era o gabarito, gente. O resultado da 2 era 5.675. Ok? Questão 3. Questão 3 diz: informe qual foi a taxa. Então, eu não tenho qual é a taxa. Taxa é I. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Aqui tem I, aqui ó, na dúvida. I é igual, então eu não tenho o valor de I ainda. Mas eu sei que a fórmula é I é igual a J, que é juros, dividido por uma operação dentro do parênteses, que é C vezes N. Como é que a gente faz isso, gente? Lembra? Se você tem parênteses, primeiro você tem que fazer o cálculo de parênteses. Parênteses dessa fórmula, C vezes N. Quem é C? Capital investido foi de 8 mil.
E quem é N? Período de 8 meses. Então eu tenho capital e tenho tempo. O que está dentro da fórmula? C vezes N. Quem é C? 8.000. Vezes quem é N? 8 meses. Eu sei que a resposta dentro daquele parênteses ali é de 64.000. Esse parênteses está sendo dividido, dividindo o valor de juros. Presta atenção nessa questão. Se eu digo que 8.000 foi o valor investido e esses 8.000 totalizaram 12.800, qual foi, portanto, o valor dos juros desta negociação? Se eu entrei com 8.000 e saí com 12.800, quer dizer que a diferença entre 8 e 2.800 foi os juros desta operação. Bom, registra aí que dentro do parênteses dessa fórmula tem 64.000. Agora vamos calcular qual foi o quê? Qual foi os juros envolvido. Então, se eu entrei com 8.000 e saí com 12.800, basta eu pegar 12.800 e diminuir do valor de entrada, do valor do capital inicial. Logo, 4.800, que é o mesmo de 8.000 de entrada, que é o capital investido, mais 4.800 de juros, é igual a 12.800. Então agora você já pode usar a fórmula por completo. I é igual a J, juros. Os juros dessa negociação foi o que está na tela, 4.800. 4.800 divididos por C vezes N, que nós fizemos antes. C vezes N deu 64.000. Então, 4.800 divididos por 64.000 dá 0,075. Essa era a resposta da C. Você não poderia colocar o percentual ali, tá bom? Aí eu expliquei para vocês o seguinte: se vocês quisessem colocar o símbolo de percentual, bastava então, portanto, você multiplicar este número que está na sua calculadora, multiplicar vezes 100. E aí você acharia 7,5%. Aí sim você poderia digitar 7,5 e colocar a sinalização de porcentagem. Ok, pessoal? Vamos para 4. Ainda na capitalização simples. Olha a pergunta. Por quanto tempo? Então, eu não sei qual foi o tempo. Lembra que na legenda o tempo é a letrinha N. Alguns teóricos, algumas pessoas vão dizer que o tempo é a letrinha T, para ficar ainda mais claro, né? Então, algumas fórmulas trazem o T como tempo. Só que nós já aprendemos como N. Poderíamos aprender como qualquer letra, né? Qualquer uma letra serviria para a gente, com exceção das que a gente utilizaria nas fórmulas anteriores. Mas nós aprendemos claramente que N é igual a tempo, período de tempo. Bom, qual é a fórmula? N é igual, porque eu não sei o valor de N. E a fórmula é N igual a J, que é os juros, divididos por C vezes I. Vamos eliminar então, logo esse parênteses aí. Quem é C nessa operação 4? Capital de 9.000. E quem é I? I é a taxa de 1% ao mês. Primeira coisa, então, eu converto esse 1 dividido para 100, que dá 0,01. Agora eu multiplico pelo capital, né? Ou faço o inverso, dá no mesmo, né? Se eu pegar 9.000 vezes 0,01, eu encontro 90. Então, 90 é o que dividirá os juros. Mas quem é juros? Juros nessa operação tá claro aqui, olha aqui, se ele rendeu de juros 2.700. Então, gente, a fórmula é N igual a juros. Quem é juros? 2.700. Divididos por C vezes I, que nós acabamos de fazer e encontramos 90.
2.700 divididos por 90 é igual a 30. Esse é o tempo de negociação. Como a taxa é ao mês, então quer dizer que a resposta aqui seriam 30 meses. Ok? Viu como estava tranquilo, gente? E aí a gente encerra a capitalização simples e começamos, né? Já começa terminando aqui a capitalização composta. Vamos lá, vamos na fórmula da capitalização composta. Pronto, tá aqui, ó. Na fórmula a gente só aprendeu o montante em juros compostos, né? Então, ó, montante é igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I. 1 mais I elevado a N, não é multiplicado a N, é elevado a N. Bom, aqui é um pouquinho mais complexo, né? Ou melhor, poderia ser mais complexo. No entanto, a nossa questão ela traz um período de tempo muito curtinho, né? Então vamos lá. Vamos aplicar a fórmula aqui com muito cuidado e cautela, tá? Bom, primeiro que está no parênteses, 1 mais I. Só tem um cálculo de multiplicação, de soma. Quem é 1 mais I? Bom, 1 é ele mesmo, mais I. Quem é I nessa operação? 2%. Então, nós já sabemos que para usar a fórmula eu não posso pegar 2%. Eu tenho que dividir 2 divididos por 100. 2 dividido por 100, 0,02. Então, no lugar do I, na questão 5, eu tenho que utilizar 0,02. 1 mais 0,02 vai dar 1,02. Esse é o número que você tem que elevar ao tempo. Quanto tempo essa negociação existiu? 4 meses. Então tá aqui, ó. Aí, ó, é multiplicação, né? Elevar é multiplicação. Só que é ele vezes ele mesmo. E não ele vezes 4. Entende? É ele vezes ele mesmo 4 vezes. Então, 1,02 vezes 1,02. É a segunda vez que eu digito 1,02. Então, aqui está segunda vez. Vezes 1,02. Aqui está a terceira vez. Vezes 1,02. Aqui está a quarta vez. Então, o resultado desse 1 mais I elevado a N é 1,08243216. Posso usar essa fração inteira e simplesmente multiplicar pelo capital, porque está escrito na fórmula. Montante é igual, aqui ó, montante é igual a capital vezes esta equaçãozinha aqui. Então, quem é 1 mais I elevado a N? É 1,08243216. Então, basta eu pegar este valor e multiplicar. Olha aqui, gente. É ele multiplicado pelo capital, ou o capital multiplicado por ele, que vai dar no mesmo, né? Só para não apagar o que está na tela, eu já tenho o resultado desta fração dessa questão. Então, 1,08243216 vezes... Quem é o capital desta negociação? Olha aqui, ó, 100 mil reais. Então, vezes 100 mil reais vai dar 108.243 reais e 22 centavos. Esse é o valor, ok? Algumas pessoas colocaram 21 porque provavelmente arredondaram aquele número anterior, 1,08243216, já arredondaram, e aí a diferença foi de 1 centavo. Não tem problema nenhum. O resultado, portanto, da questão 5 é 108.243,22, para ser mais exato, ou 21 para o caso de algum pequeno erro de arredondamento, mas que está valendo, ok? Bom, questão 6. Aí, gente, o que se esperava na questão 6 e 7? Respostas curtíssimas, claro que com as suas próprias palavras, mas também, por óbvio, eram com suas palavras, desde que fossem perfeitamente compreensíveis, né?
E não, né? Você não pode pegar sua prova agora, olhar uma frase e falar, mas eu quis dizer outra coisa, né? Eu escrevi isso querendo dizer tal coisa. Então você tinha que, na verdade, escrever o que você pretendia dizer, né? Porque o que está escrito, às vezes, né? Algumas das vezes aí, pelo que me recordo na correção da prova, não disse o que tinha que ser dito para levar a nota da questão, tá bom? Então, gente, rapidamente, defina o que é capital inicial. Capital inicial é o valor investido, é o valor negociado, né? Algumas frases foram muito boas, assim, só que eu não trouxe para casa as provas, mas algumas foram perfeitas, perfeitas. Mas se você fizesse entender por meio das suas palavras que capital inicial é o valor investido inicialmente, é o primeiro valor negociado, é o valor considerado como investido, enfim, capital inicial é o valor investido, é o valor negociado, ok? Juros, mesma coisa, né? Você tinha que explicar o que era juros. Poderia ser uma frase daquela mais clichê ou alguma coisa que fizesse claramente demonstrasse que era o que era juros e não com umas palavras completamente vagas, né? Repito, não pode escrever uma coisa querendo falar outra coisa. Tem que escrever algo que reflita o que você está pensando. Tem que fazer com calma a sua avaliação, tá? Bom, mas tem uma frase, né, como eu falei, muito clichê, que muitos colocaram na prova, foi bem legal, porque acho que é o tipo de coisa que a gente não vai esquecer, e a gente precisava então de muitas coisas, né, muitos clichês na matemática, no cálculo, para a gente não esquecer. Mas qual foi a resposta mais frequente nessa questão 7? Que juros é a remuneração do capital. Perfeito. Tá? Não tem nem o que falar mais. Juros, portanto, a resposta seria a remuneração do capital ou algo que deixasse isso tão claro, ok? Tão claro quanto essa própria resposta. Escreva por extenso o que significa as abreviaturas, né, gente? Até comentamos lá no dia da avaliação. Então eu queria saber isso aqui, né? Ó. A.D quer dizer o quê? A.S quer dizer o quê? A.A quer dizer o quê? Então aqui seria ao dia, ao mês, ao semestre e ao ano. Quem colocou 1%, 2, 3, 4, tudo bem, tá valendo, né? Mas eu confesso que eu busquei a correção baseando-me somente na sua escrita relacionada a estas abreviações, ok? Então, ó, ao dia, ao mês, ao semestre, e não à semana, e ao ano. Questão 9. Questão 9 versava sobre variação percentual, né, pessoal? Lembra da variação percentual? A fórmula ela foi tão batida, tão estudada em sala, que quando eu começava a falar, vocês já completavam a frase, lembra? Valor final dividido pelo valor inicial, menos 1 vezes 100. Sempre, vocês arrebentavam lá nos dias de aula. Alertei a vocês no dia da prova que era para observar, né? De quais períodos que correspondiam cada questão. Algumas pessoas erraram, mas a maioria acertou, tá? Vamos ver então aqui. De abril para maio. Então quem vem depois? Maio, portanto ele é o valor final. E abril, nesse caso, é o valor inicial, é o primeiro e segundo. Só que a fórmula é segundo dividido pelo primeiro menos 1 vezes 100. Mais conhecido como valor final dividido pelo valor inicial, resposta menos 1, resposta vezes 100. Vamos lá, gente, calculadora. De abril para maio. Maio, então, portanto, aqui, ó, maio 6.318. 6.318 dividido por abril. Quem é abril? 5.400. Então, maio dividido por abril dá 1,17. A fórmula diz menos 1.
Menos 1 daria 0,17. E ela continua. Vezes 100. Resposta, 17%, que você multiplicou vezes 100. Ok? B. De maio para junho. Quem é que vem depois? Junho. E antes, maio. Então, qual é o valor de junho? R$ 4.928,04. Divididos por maio. Quem é maio? 6.318. 6.318. Então, junho dividido por maio dá 0,78. Menos 1, que é a fórmula, menos 0,22. Vezes 100, a resposta é menos 22%. Infelizmente, acho que 2 ou 3 pessoas escreveram 22, mas não colocaram a sinalização do menos. E isso faz total diferença, tá? Então, a questão não ficou nem meio certa, tá errado mesmo, muito errado, tá, gente? C, abril para junho. Quem vem depois? Quem é primeiro? Abril. Quem é junho? Depois. Então, a fórmula é depois, dividido por antes, menos 1 vezes 100. Vamos lá. Junho, quem é junho? R$ 4.928,04 divididos por abril. Quem é abril? 5.400. 0,9126. Fórmula menos 1 é igual 0. Olha aqui, ó, menos 0,0874. E a fórmula diz para você multiplicar isso por 100. Resposta da C, menos 8,74%. Ok, pessoal? Vamos para 10. Em um determinado contrato já consta a definição da taxa, já consta a taxa que será aplicada por determinado período de 12 meses. Como podemos chamar essa taxa? Se em um contrato já tem a informação da taxa, essa taxa se chama pré-fixada, já está fixada, já está determinada, ok? Algumas pessoas escreveram só fixada e eu considerei. Outras pessoas acertaram plenamente que é pré-fixada. Agora outras pessoas até inverteram aqui essas questões, infelizmente, tá? Ou colocaram outros nomes que em algumas situações eu considerei, em outras foi impossível considerar, tá bom? 11. Em um determinado contrato já consta a definição, mas está falando que é da taxa? Não está. Está falando que é do índice econômico que será observado no momento da renovação. Como podemos chamar a taxa desse contrato? Se ela não aparece aqui, quer dizer que será uma taxa pós-fixada. Ela vai aparecer depois, em determinado momento da renovação do contrato. Ok? Então essa taxa ela não estava aqui, ó. Ela não está aqui. O que está aqui é o índice econômico, que é o que vai gerar essa taxa aqui, tá bom? 12, pessoal. A 12, algumas pessoas erraram essa primeira aqui sem lógica nenhuma, né, pessoal? Porque olha aqui, olha a questão. Em um determinado contrato já consta a definição da taxa que será aplicada a cada período. Esta taxa é de 4% ao ano. Aí a pergunta, qual é a taxa nominal? Gente, desculpa, tá? A taxa nominal é aquela que já está nominada no contrato, já está definida no contrato. E qual é essa taxa que já está definida no contrato? 4% ao ano. Era só trazer essa informação para cá, ó. Bom, aí ela pergunta de taxa efetiva. Bom, para você descobrir qual é a taxa efetiva dessa negociação, você tem que ter a definição, né? Se essa negociação está sendo feita em capitalização simples ou capitalização composta. Para isso,
Algumas pessoas perguntaram, e para todos que perguntaram em sala, o que eu disse? Poderiam escolher qualquer tipo de capitalização e colocar a resposta, porque eu consideraria a resposta para qualquer uma das hipóteses, né? Então, claro que para capitalização simples tem um gabarito e para capitalização composta tem outro gabarito. Vamos para os dois gabaritos então. Se um capital inicial investido 30 mil a uma taxa de 4% ao ano, considere, né? Considere que o contrato seja de 30 mil e informe qual a taxa nominal, nominal 4%. E a taxa efetiva, você teria que calcular como se fosse capitalização simples. Na capitalização simples, você ia encontrar o seguinte: 30 mil. Opa, eu quis digitar na calculadora, perdão. Aqui, ó. 30 mil vezes 4% dá 1.200 a cada mês, certo? Essa quantidade de 1.200 multiplicado por 12 meses, que é o período da negociação, vezes 12, daria 14.400 de juros. 14.400 mais os 30 mil, no final das contas, a pessoa teria desembolsado por aquela negociação 44.400. Então, esse é o montante. Para você descobrir qual é a taxa efetiva, você teria que calcular aquela variação percentual. Então eu sei que o valor final foi 44.400. Basta eu dividir pelo valor inicial, que está aí na questão, 30 mil, menos 1, vezes 100. E aí a resposta seria 48% na capitalização simples, considerando aquela taxa mensal de 4%, ok? Agora vamos para a questão 12, considerando capitalização composta. Essa dá um trabalhinho a mais, usando na fórmula e usando uma calculadora financeira seria muito mais fácil. Vamos fazer aqui na calculadora simples, para a gente entender que também é possível fazer na calculadora simples, tá? Veja bem, 30 mil mais 4% do primeiro mês, mais 4% do segundo mês, mais 4% do terceiro, mais 4 do quarto, mais 4 do quinto, mais 4 do sexto, mais 4 do sétimo, mais 4 do oitavo, mais 4 do nono, mais 4 do décimo, mais 4 do 11º, mais 4 do 12º. Então você teria de juros 48.030 com 96. 97 no caso. Se eu somo este valor aos 30 mil, que é do inicial, eu tenho 78.030 e 97 centavos. Esse é o valor final, é o montante dessa operação, certo? Como é que eu acho, então, qual foi a variação, né? Qual é o percentual que é encontrado entre 30 e 78 mil? Qual foi a diferença em percentual? Basta eu pegar esse valor, que é o valor final, dividir por 30 mil. Menos 1 vezes 100. Você teria a resposta... Ih, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, hein, pessoal? E eu não estava olhando a calculadora. Eu vou ter que, infelizmente, fazer de novo, tá? Vamos lá. 30 mil mais 4% primeiro mês, mais 4% segundo mês, mais 4% terceiro, mais 4 quarto, mais 4 quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono,
décimo, 11º, 12º. Bom, até aqui eu também tinha, né? 48.030. Ah, sim, 48.030 é já o valor final, né? E é isso mesmo que eu tinha feito, né? Deixa eu ver aqui, então, o que deu zebra, gente. 48.030, vou dividir esse valor por 30 mil. 1,60 menos 1 vezes 100. Ué, agora deu certo. Eu acho que o menos 1 da outra não tinha operado, né? E me desculpe, eu não estava olhando lá para a calculadora, mas lembra que agora há pouco no final deu 160? E não é. A diferença foi de 60,10%, tá? Bom, eu vou acabar vendo esse vídeo depois, mas agora eu não tenho nem como saber o que é que eu deixei de digitar nessa última questão, na resolução dela, para poder ter dado 160. Acredito que tenha sido menos 1 que eu deixei de digitar ou falhou aqui na hora da digitação, tá? Então a resposta poderia ser, portanto, na capitalização simples, 48% na taxa efetiva ou 60,10% na capitalização composta. Ok, gente? Vamos lá na 13. Olha, gente, confesso que se você, olhando para esse gabarito, não compreendeu isso daqui, me chama no WhatsApp para eu, de repente, voltar a falar com você sobre isso. Mas espero que aos trancos e barrancos aí, no final tenha ficado claro, tá? Só para a gente não perder esse vídeo por completo. Na 13, essa 13 aqui derrubou todo mundo, né, gente? Através de um exemplo. Olha, e bem que já tinham me falado, hein? Que aluno gosta de responder questão, não gosta de criar exemplos. Olha, acho que eles estavam certos, hein? Ficou meio ruim aí para vocês nessa questão 13. Bom, a questão era, através de um exemplo, você explicar o que eram, né, o que significam taxa, o que realizar a ação, né, chegasse à conclusão do que seria taxa proporcional ou taxa equivalente. Bom, gente, é bem simples, tá? A propósito, vocês já tinham até feito, a própria prova poderia lhe servir de exemplo, tá? Em questões anteriores aí, você trabalhou com 24% ao ano, né? Um exemplo, ou nas nossas atividades do dia a dia, 24% ao ano. Então, quer dizer que é 24% para cada 12 meses. Se você pegar 24%, aqui ó, minimizei. Se você pegar 24% de uma taxa que é dividida para 12 meses, você encontra 2% para cada mês. Então, a exemplificação poderia ser assim, 24% ao ano, portanto, divididos para os 12 meses daquele ano, resultaria em 2% ao mês. Isso são taxas proporcionais. Igual você pegar uma taxa de 6% ao trimestre, já que tem 3 meses, você pegar 6 divididos por 3, também vai dar 2. Então seria proporcional. 6% ao trimestre é proporcional a 2% ao mês. Tá, gente? 24% ao ano, 24 divididos por 12, 2. Se fosse 48% ao ano, 48 divididos por 12, daria 4% ao mês. Essa seria a proporção, tá? Já nas taxas equivalentes, é aquilo, né, gente? Que apesar de demonstradas taxas em números diferentes, com alteração do seu lapso temporal, né? Acabaria resultando na mesma coisa. E vocês já fizeram isso nas questões anteriores. Veja, 4% ao mês na capitalização simples, em um capital de 30 mil, a um determinado período, eu estou falando isso, ó, colando daqui, ó, pessoal, ó,
30 mil a uma taxa de 4%, e aqui está até o ano, né? Mas ao nosso exemplo fica 4% ao mês, tá? Então, 30 mil em uma taxa de 4% ao mês durante 12 meses daria quanto? É a mesma coisa de falar que dava 48% na capitalização simples e 60,10% na capitalização composta. Era o que você podia ter colocado aqui, tá? Mas olha, algumas pessoas tentaram, quase convenceram, mas eu não me recordo de ninguém ter conseguido apresentar este exemplo, tá? Mas não é questão de anular, tá, pessoal? Até porque vocês compreenderam a questão, só não souberam respondê-la. Então não é uma questão que diz lé com cré, né? Que não está dizendo o que quer. Não é o caso, portanto, de cancelar, tá? De anular. Bom, e as questões 14, 15 e 16 eram questões voltadas para aquela primeira parte do nosso conteúdo de cálculos 1, que você poderia ter respondido, e muitas pessoas responderam e acabaram se dando bem, porque eliminou uma questão anterior, até a 13, que tivesse ficado com meio certo ou errado, e substituiu, tá? Foi muito bom para algumas pessoas. Se eu não me engano, algumas pessoas responderam essas questões, algumas dessas acertaram, mas deixaram questões anteriores em branco. E questões em branco não valeriam, né, para ser substituídas, tá? Teve gente que acertou aí 2 questões dessa daqui e não pôde carregar, porque não pôde validar como certo, né? Porque simplesmente deixaram questões em branco e aí não tinha nem como substituir, tá? Vamos lá, gente. Agora, questão 14, que não era obrigatória. Qual seria o valor cobrado a um cliente que comprou 20 mil? Ele comprou 20 mil. Ele obteve 30% sobre o saldo devedor, após dar uma entrada de 1/3 do valor principal. Então, a conta era, olha só, gente, 20 mil. A conta era de 20 mil. Ele deu 1/3 de entrada. Como é que eu faço esse cálculo? Divido por 3. Então, ele deu de entrada 6.666,67 centavos. Ele deu de entrada. Portanto, a diferença era o saldo devedor, que ele conseguiu 30%. Quem era o saldo devedor? 6.666,67 menos 20 mil, ou melhor, 20 mil, que dá no mesmo, né? Só teria que trocar o sinal. 20 mil menos 6.666,67. O saldo devedor, 13.333,33. Ele conseguiu 30% de desconto. Então, menos 30%. Ele conseguiu 30% e vai ter que pagar 9.333,33. Só que ele já deu de entrada 6.666,67. A pergunta é, qual seria o valor cobrado ao cliente? Ao invés de 20 mil, ele seria cobrado de 16 mil reais. Ok? Algumas pessoas acertaram essa questão. Questão 15. Se o combustível custa R$ 5,00 por litro, 5,50 por litro, e cada litro dá para percorrer 12 quilômetros, qual seria o custo para levar o diretor a uma reunião que fica a 120 quilômetros da empresa ou a 150 quilômetros da casa desse diretor, sabendo que ele irá partir da casa dele, mas depois retornará para a empresa. Então, ó, como é que é o cálculo? Casa dele, local da reunião, empresa. Olha o que diz aqui, gente. Então, da casa dele para o local da reunião, olha aqui, ó. Custo para levar o diretor para uma reunião que fica
Da casa dele, 150 quilômetros. Então, se ele vai da casa para o local da reunião, 150 quilômetros. Vamos colocar aqui 150. E depois da reunião, ele volta direto para a empresa. E olha o que diz aqui: para uma reunião que fica a 120 quilômetros de distância da empresa. Então, ele saiu de casa, 150 quilômetros. Mas ele vai voltar. Para onde? Para a empresa. E a empresa fica a 120 quilômetros do local da reunião. Portanto, ele vai percorrer 270 quilômetros. Cada combustível, cada litro do combustível faz ele percorrer 12 quilômetros. Para eu saber quantos litros ele vai gastar, eu tenho que dividir a quantidade de quilometragem por 12, porque ele vai fazer isso por litro. O resultado será igual à quantidade de combustível necessário. R$270 divididos por 12 quer dizer que eu preciso de 22 litros e meio de combustível. Quanto custa cada litro? R$ 5,50. Então, 22,5 vezes 5,50. Logo, o custo seria de R$ 123,75. Algumas pessoas acertaram. Por último, pessoal, quando vocês bateram o olho nessa questão, vocês falaram assim: vem ele com pallet de novo. Isso fez com que algumas pessoas ignorassem simplesmente a questão. E algumas poucas que tentaram fazer esta não se atentaram, e a outra parte, eu diria até uma parte maior, se atentaram para a questão. Olha o que dizia aqui. Calcule quantos quilos de arroz. Eu só quero saber quantos quilos de arroz serão transportados no pallet, que suporta 1 tonelada e que já está ocupado com 200 quilos de açúcar. Você quer saber do açúcar? Não. 150 de arroz. Você quer saber do arroz? Sim, anota 150. 300 quilos de café. Quer saber do café? Não. E do restante, aí a gente aprendeu, né? Então, se cabe 1 tonelada, quer dizer que cabe 1.000 quilos. Então, se dos 1.000 quilos tem 200 de açúcar, 300 de café e 150 de arroz, já tem 200 mais 150, 350 mais 300, 650. Sobra de espaço, 350. Desses, 30% serão ocupados de farinha de trigo. Eu quero saber farinha de trigo? Não. E o que sobrar de feijão? Caramba, eu não usei mais espaço nenhum para colocar arroz. Portanto, eu só vou ter nesse pallet quanto? 150 quilos de arroz. Essa era a resposta, tá, pessoal? Bom, vou ficar por aqui, porque o nosso vídeo ficou aí extenso, porque teve 7 minutos de conversa, né? E depois, enfim, usamos aí quase 45 minutos para correção. Bem cautelosa, correção, bem devagar, bem lento. Espero que todos entendam. Eu vou dar só uma pausa nesse vídeo, aqui nos 59, e vou voltar para completar o vídeo de até mais 1 minuto para a gente falar sobre a recuperação, ok? Volto já, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei para falar sobre a recuperação, tá? Recuperação só será aplicado aos alunos que entre cálculos 1 e cálculo 2, né, ao fazer essas duas disciplinas, não alcançaram média igual ou superior a 6, tá? Então, quem tem nota abaixo de 6 na média, quem tem média abaixo de 6, deve ir no dia da recuperação, que é no mesmo dia da aula, né, dia da semana, no caso, terça-feira, por exemplo, para a DMC 05, na próxima semana, tá bom? Semana posterior à prova que vocês fizeram de AV1 da disciplina Cálculos Aplicados à Administração 2, tá bom? É que eu não sei quando é que você estará assistindo esse vídeo, tá? Então,
A sua recuperação vai acontecer na semana posterior à sua prova de cálculos 2, tá bom? Gente, deem uma olhada na recuperação da disciplina, da parte da disciplina de cálculos 1, vocês certamente não terão dificuldade nenhuma de realizá-la, tá? São aquelas contas com as operações básicas da matemática. Você pode olhar a sua avaliação de cálculos 1, refazer, né? Pode assistir aí o vídeo gabarito de cálculos 1 para poder ter como revisão, tá? Não vou fazer aqui revisão de uma coisa que já está gravada, tá? É só olhar aí na plataforma que você vai encontrar no YouTube, né, na verdade, um vídeo com a correção de cálculos 1. Em relação a cálculos 2, poxa, nós acabamos de falar sobre a correção desta avaliação de cálculos 2. Não tem muito o que falar. Aliás, né, nem tem mesmo muito o que falar. De toda forma, você vai ver aí na tela algumas questões que eu reformulei para você exercitar, tá bom? Então, ó, questão 1, sobre capitalização simples. Eu pergunto quanto de juros. Então, faça aí esse exercício. Quanto de montante? Faça esse exercício. Qual foi a taxa? Encontra a fórmula para responder isso. Quanto de tempo? Ainda na capitalização simples. Então, é só usar aquelas fórmulas, tá, gente? Em capitalização composta, mesma coisa. Qual seria o montante? Gente, eu apenas fiz alteração aqui dos números em relação à prova de cálculos 2, porque não precisa mudar o enunciado, né? Você precisa saber a conta. Você sabendo fazer o cálculo para aquele enunciado da prova ou qualquer outro enunciado, desde que a questão esteja perguntando qual é o montante, obviamente eu tenho que te dar a informação do capital inicial, da taxa de juros e do tempo. Então, isso não vai mudar, né, de caso a caso, desde que você saiba fazer a conta, utilizar a fórmula, tá? Sugiro você estudar o que é realmente capital inicial, o que é montante, o que é juros compostos, o que são juros compostos, o que são juros simples, tá? Entender aqui que a abreviatura aqui, né, a abreviação de A.D ao dia, ao mês, ao semestre, não tem a semana, ao ano, ao quadrimestre, ao trimestre, tá? Vocês precisam aprender a fazer variação percentual. Nessa conta aqui, ó, em abril foi 4.400, em maio foi 6.318. Ou seja, a resposta aqui vai ser com certeza um percentual positivo, porque aumentou. Agora, em relação a maio, independente desses meses aqui, note que ela foi só de 928. Então, quer dizer que foi uma conta que reduziu, né? Então, a comparação aqui, ela é de junho. A comparação de maio para junho, com certeza a variação será negativa. De abril para junho, a variação será negativa. Não pode esquecer de colocar o sinal de negativo, tá? Em um contrato que já tem definição de taxa, qual o nome dessa taxa, né, pessoal? A gente acabou de ver que é a taxa pré-fixada. Agora, num contrato que tem o índice, mas não tem a taxa, qual é o nome, portanto, que será dado a esta taxa? Uma taxa pós-fixada. Nessa conta aqui, gente, taxa nominal. Taxa nominal é a taxa que o próprio contrato traz. Nesse caso aqui, ó. E a taxa efetiva, você vai ter que construir, calcular, resolver essa questão aqui para saber exatamente qual é o resultado, qual o montante, qual o valor final e calcular qual foi efetivamente a taxa aplicada, né? Assim, qual é a diferença, qual é a variação percentual. E aí vale você calcular para juros simples e vale você calcular para juros compostos, tá? Não deixarei de cobrar, apesar de ver aí o resultado que vocês não foram tão bem, mas uma avaliação ela é para desafiar mesmo, né? Então, ó, não deixem de estudar a possibilidade de responder questões como de exemplos de taxas proporcionais e exemplos de taxas equivalentes. Tá, gente? Não tem muito o que falar. Veja bem,
tem gravado aí uma correção de cálculos 1 e tem aí gravado a correção de cálculos 2. Não há que se falar mais em novo vídeo com uma revisão, né, gente? Já tem, a revisão já está preparada aí em 2 vídeos, tá bom? Ainda assim, pessoal, quem tem o meu contato, né, os meus alunos têm o meu contato, então fiquem à vontade em me chamar para discutir uma questão ou outra, limitado ao último dia da semana antes da avaliação. Não me chamem no sábado, não me chamem no domingo e não me chamem no dia anterior à prova, ok? Se você não teve tempo, lamentável, mas se você se esforçou, se desdobrou, fez assim o possível e conseguiu dar uma atenção um tempinho antes para estudar essa prova, pode me chamar, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal. Até o dia da recuperação para quem ficou. Para quem já está aprovado, meus mais sinceros parabéns, ok? Ajudem aí os colegas que ficaram de recuperação. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.